O tema da nossa mensagem de hoje é a fé que lidera, celebrando o ministério pastoral à luz dos heróis da fé. Amém? Amém. E assim está no primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O versículo 4 fala da fé de Abel. O versículo 5 da fé de Enoque, que alcançou a perfeição e não viu a morte, ele foi transladado. O versículo 6 nós devemos meditar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pode se sentar, queridos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje é um culto de ação de graças. Mantenha a Bíblia aberta ali, irmãos, em Hebreus 11. Hoje é um culto de ação de graças, e como todo culto de ação de graças, nós reconhecemos e agradecemos a Deus pelas bênçãos. E isso inclui, obviamente, um ministério, uma liderança pastoral. E hoje nós estamos celebrando esse culto de ação de graças, os 81 anos de vida do nosso pastor-presidente, pastor Arialto. Uma honra poder estar aqui. Nos anos anteriores, já ocupado por tantos amigos pastores que ele teve, e eu que sou o filho da fé do nosso pastor Arialto, dentre os muitos que aqui se acham, eu me sinto honrado de poder hoje trazer essa palavra. Como nossa Bíblia está aberta no livro de Hebreus, vamos prosseguir nessa caminhada agora sentados. No versículo 7, a Bíblia traz a narrativa da fé de Noé. No versículo 8, 9 e 10, do nosso pai na fé, Abraão. No versículo 11, Sara. No 12 também. E no 13 está escrito assim: todos estes morreram na fé. Eu vou repetir: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Vou ler de novo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçaram-nas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Ela não está aqui, amados. A nossa pátria é a pátria celestial. Aleluia. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia, glórias a Deus. No 17 fala novamente da fé de Abraão. No 18 da de Isaac, no 19 e o 20 a figura de Jacó, 21 do seu filho José, 22 também, pela fé, 23, Moisés, que deixou
tudo o que tinha reservado para ele lá na corte de Faraó, toda a riqueza, todo o conforto. Mas ele aceitou a missão, pegou no cajado e conduziu como um pastor aquele povo, tirou aquele povo do deserto e com o braço forte do Senhor atravessou o Mar Vermelho, aleluia. Isso é narrado aqui no 29. No 30, a fé daqueles que creram que bastava marchar, que eles entrariam em Jericó, e os muros caíram. No 31, a fé de Raabe. No 32, Gideão, Sansão, Davi, Samuel e dos profetas. A fé de todos os profetas. E no 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas. Alguns alcançaram as promessas. Fecharam a boca dos leões, como o meu xará, que muito me orgulha, profeta Daniel. Apagaram a força do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Filho de espada e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, tal qual Paulo, Silas, os apóstolos. E foram apedrejados, como o primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão, e cerrados ao meio, como o profeta Isaías. Tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, como João Batista e cabras, desamparados e aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, Simões, e pelas covas e cavernas da terra. Um pastoreio, irmãos, ele enfrenta desafios, tal qual este que vimos. E no 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O irmão de Jesus, Tiago, diz em sua epístola que nós não somos diferentes de Elias. Afinal de contas, ele era humano como nós, tinha 2 braços, 2 pernas, um corpo que segurava uma cabeça. Mas Elias também não viu a morte, ele subiu numa carruagem de fogo. Mas Tiago diz que Elias era humano como nós, sujeito às mesmas paixões. Tanto é que, num dado momento do seu ministério, ele fraquejou. Todos esses heróis da fé não eram super-heróis. Eles se tornaram heróis da fé porque creram. Eles não creram só porque viram, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Eles simplesmente creram. Eliseu creu tanto que pediu uma unção dobrada e fez o dobro de milagres de Elias. Geazi poderia ter feito o dobro
milagres de Eliseu, mas preferiu desonrar o seu mestre, preferiu a ganância, preferiu aquilo que ele poderia ganhar, aquilo que poderia lhe beneficiar, e ele não teve a mesma fé. Então um líder, ele quer que o seu discípulo faça o mesmo, cumpra a mesma jornada, ou uma jornada ainda maior. O próprio Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos mais próximos, dos 12, teve um deles que também pela ganância não pôde ter um ministério após a morte e a ressurreição de Cristo. Judas o traiu, não se arrependeu, tanto é que não foi um arrependimento genuíno, porque ao invés de pedir perdão dos seus pecados, ele se conduziu ao inferno, se enforcando de tal maneira que o seu intestino ficou ali exposto às aves de rapina. Mas, amados, nós como discípulos do nosso pastor, temos que buscar naquilo que a palavra diz, exemplos que vêm todos ligados ao maior de todos os exemplos. Meditaremos nele. A palavra fala do chamado de obediência de Abraão, está lá em Gênesis 12, do 1 ao 4, o momento em que Abraão obedece a palavra de Deus, e ele deixa a sua parentela e ele vai como errante buscar aquilo que o Senhor tinha para ele. Abraão aceitou o seu chamado, assim como um pastor em obediência a Deus recebe o seu chamado, não é, pastor Alto? Não foi fácil para nenhum desses líderes conduzir os seus rebanhos. Não foi fácil para Moisés, na história contada no Êxodo, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha no palácio de Faraó para conduzir o povo. E ele conduziu o povo, e isso não é à toa, ele conduziu o povo pelo deserto. E a vida de pastoreio, ela encara alguns desertos, mas encara, pastor, no seu caminho, muita prova de fé, muita prova de que, pela fé, nós podemos alcançar aquilo que nós pedimos. E foi assim que Jesus disse para Marta e Maria. Ele já havia anunciado que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Ele já havia dito isso, mas precisava que o grande amigo de Jesus, o momento do versículo que diz assim: Jesus chorou, porque o seu amigo já estava ali apodrecido. O corpo dele já estava putrefando naquele sepulcro, 4 dias de morto. E elas, sem crer, disseram: mestre, já não há mais o que fazer. Elas até acreditaram que se ele chegasse enquanto ele estava doente, essa foi a mensagem: vem depressa, que ele está doente, e se o Senhor chegar, ele há de ser curado. Mas elas não creram o suficiente que um morto apodrecendo era capaz de sair da cova. Aleluia. E ele disse: eu não falei que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Esse é o ministério de todo pastor. O ministério de todo pastor é fazer com que a sua ovelha, as suas ovelhas, elas possam crer na glória de Deus. Amém, pastor Real?
E foi assim que os nossos olhos testemunharam muito do que o Senhor fez aqui nessa igreja. Mas a Bíblia também conta de um pastor de ovelhas, que virou rei. Havia um pastorzinho, adolescente ainda, chamado Davi. Ele pastoreava ovelhas com tanto amor, com tanta dedicação, que não havia leão capaz de tragar uma das suas ovelhas. Ele mesmo jovem, franzino, ele defendia as suas ovelhas com a sua vida. Não é assim o ministério pastoral? Davi nos deixou o Salmo 23, fácil de abrir. Aleluia. E ele que era um pastor de ovelhas, feito rei, nos deixou escrito assim: o Senhor é o meu. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleos, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, aleluia, eternamente. O paralelo é que o coração de um pastor de ovelhas reflete o coração de um líder pastoral. Cuidado, proteção, guia e sacrifício pelo bem do rebanho. O pastor é chamado a apacentar as ovelhas de Cristo. Então nós agradecemos ao nosso pastor Arialdo pelo cuidado que tem tido conosco em todos esses anos de ministério. Só nessa igreja são 25 anos à frente desse ministério. Por fim, e mais importante ainda, falar daquele que é a referência, não só para o pastor Arialdo, como para todos nós. Podemos voltar onde estava aberto lá em Hebreus. Nós estávamos em Hebreus 11, o capítulo seguinte é o 12. Vira a folha aí, no 13, versículo 20, está escrito assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Aleluia. Aleluia. E isso na palavra do próprio mestre. Fácil de abrir, João 10. Se não estiver conseguindo me acompanhar, anota aí, João 10, versículo 11. O que o próprio mestre nos diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebenta e as despedaça. O mercenário, irmãos, era aquele não pastor que não tinha vocação de ser pastor, que recebia para pastorear ovelhas, mas como ele não era vocacionado, ele não se colocava a enfrentar um lobo. Davi enfrentava leões, mas o pastor mercenário não conseguia enfrentar sequer um lobo.
Ele tinha um cajado para proteger as ovelhas, mas ele lançava a mão dele, só queria saber de si. Corria e deixava as ovelhas para trás. Afinal de contas, por que o lobo ia se interessar por ele, se as ovelhas já estavam ali desprotegidas? E Jesus continua: eu sou o bom pastor. Eu ouso dizer que é o único momento em que o mestre traz um adjetivo para si. Porque quando o jovem o chama de bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Bom é somente o Pai que está no céu. Mas nesse momento Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Não vou comparar o pastoreado ao nosso maior, único e grande mestre, mas vou dizer que o ministério dele e de todos nós que o Senhor comissionou é nos esvaziarmos de nós mesmos, de maneira que Jesus Cristo cresça e que a gente diminua diante dele. Nós não somos exemplos de perfeição, mas Jesus Cristo é. Nós somos homens mortais, sujeitos às mesmas paixões que Elias, Eliseu, Isaías, Pedro e todos os outros, imperfeitos. Mas nas nossas imperfeições nós seguimos o modelo de Cristo. Amém. E apontamos e mostramos que somente Ele é modelo para nós, para todos nós. Maior imperfeição teríamos se quiséssemos a glória que é somente dele. Mas não é isso que ele nos ensinou. E ele disse mais: que se nós crermos nele, no nome dele, nós poderíamos fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Aleluia. E assim como os heróis da fé que creram no que não viram, que creram em promessas que não receberam, o exemplo que nós temos a seguir é tão somente crer. Aleluia. E quando nós alcançarmos essa fé, a fé daqueles que olham para um homem de fé, ela cresce cada vez mais. Saber que você congrega com alguém que tem fé é acreditar que essa fé, assim como Jesus bem disse, homens de pequena fé para os seus discípulos. Mas depois, quando ele morreu e ressuscitou, a fé desses discípulos se tornou tamanha que as pessoas criam tanto na fé delas que elas se aproximavam da sombra deles e eram curadas. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia, inclusive aqui no livro de Hebreus, de o sumo sacerdote. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, o rei de Salém, antes mesmo de Abraão, antes mesmo das leis, antes mesmo dos profetas, ele foi um sacerdote ungido pelo próprio Deus, de maneira que o próprio Abraão dizimou a Melquisedeque. E Jesus Cristo era o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Santo, 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 aleluias. E essa tem sido a missão, no pesado cajado que esse homem tem carregado. Enquanto muitos colegas
alguns mais novos já foram jubilados. Eles seguem cumprindo essa missão para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, aleluia. E eu quero lembrar o que já disse aqui, mas não falei acerca de quem era esse testemunho, mas vou falar agora. Nosso pastor teve um pastor que o inspirou muito, e ele partiu recentemente. E acho que muitos vão saber de quem eu estou falando. De quem eu estou falando, pastor Isabela? Pastor Vassi. Eu não vi o pastor Vassi louvar ao Senhor com seu acordeon, sabe? Eu ouvi 2 vezes. E o amor que essa família tem pelo pastor Vassi é tanto que eu, sem conhecer, eu já o amava. E eu certa vez contei aqui o momento que eu encontrei com o pastor Vassi, mas não disse que foi ele. Mas quando eu o conheci, ele estava vindo de um velório. Nós passamos e vimos o pastor Vassi, e a minha esposa falou: para que eu vou te apresentar o pastor Vassi. Ele estava no José Carlos Pereira Pinto, na calçada em frente à igreja. Nós paramos, e aí ele disse o quão foi difícil para ele falar à família daquele jovem de 20 e poucos anos que havia falecido. E ele nos disse que ele falou no ato fúnebre que esse jovem, ele morreu na flor da idade, mas ele teve uma virtude que muitos de nós não têm. Até falava sobre isso com meu filho, que o corpo de Moisés não foi achado, mas ele soube de antemão que ele seria recolhido. O Senhor o avisou. O Senhor o avisou que ele não veio, que ele só veria de longe a terra prometida e que ele seria recolhido. Esse jovem, ele soube que ele tinha uma doença degenerativa e que ele ia morrer em pouco tempo. Então, não adiantava muito para esse jovem se preocupar em uma formação, em uma profissão, porque ele morreria em pouco tempo. E o pastor Vassi, na sua sabedoria, disse que ele tinha uma virtude que nós não temos, porque quando nós não sabemos quando é o nosso momento, nós estamos sujeitos a abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto nós estamos vivos, irmãos, enquanto nós vivemos, o nosso livre-arbítrio é colocado em prova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e a cada manhã nós temos que decidir se nós permaneceremos nele ou viraremos as costas para ele. Quantos irmãos nós conhecemos que nesses 25 anos caminharam conosco, mas já não caminham mais? Alguns inclusive já partiram, e partiram distantes do Senhor. Foram anos e anos caminhando. Se o Senhor os tivesse chamado naqueles anos de joelho dobrado, de estar diante da congregação, ceando, confessando os seus pecados, se arrependendo, buscando ser santo, porque a palavra diz que aquele que não é santo busque se santificar, e aquele que é, que se santifique mais. E nós temos que fazer isso todos os dias, buscando o nosso maná diário na presença de Deus. Mas muitos abandonaram a fé. E a fé, irmãos, é uma jornada, é uma caminhada. O que vale não é entrar nela, é perseverar até o fim. Amém? E esse pastor Vassi me disse algo que eu jamais esquecerei.
Ele disse que esse jovem era um testemunho vivo nessa igreja, porque ele vivia todos os dias como se fosse o último. Ele sabia que podia morrer a cada momento, então todos os dias ele dedicava mais tempo ao Senhor. Pastor Rialdo, onde o senhor vai? Seja lá onde o senhor for, volta aqui. Pastor, se o senhor vai ao banheiro, a gente aguarda. Mas volte aqui. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem de Deus levanta a mão, a gente tem que abaixar a cabeça para receber a bênção. E hoje eu não quero sair daqui sem a minha bênção. Estou igual Jacó. Amém, irmãos? Aleluia. E nós temos que aproveitar, irmãos. Nós temos que aproveitar a unção de Deus que está sobre o nosso profeta. E eu não sei quanto aos irmãos, mas eu acho que eu não devo ser o único aqui que estou sentindo dores. Sou, pastora? A pastora Isabela já vinha com dores no ciático, e eu que descobri que tenho 2 hernias de disco na lombar e 2 na cervical, já vinha de um tempo de tratamento bem, sem dor. Mas meus filhos, depois que assistiram um vídeo lá, o documentário do Senna, ficaram tão empolgados com corrida e tudo, ficaram tão empolgados. E aí eu disse que eu era piloto de kart, né? Corri um campeonato de kart, até no Autódromo Internacional. E aí eles ficaram ansiosos para poder saber como que é andar de kart. Aí eu os levei para andar de kart. E aí tinha uma pilota lá que ela rodava nas curvas. E aí num dado momento eu estava aguardando o socorro, né, dessa pilota que estava com o carro rodado, e veio um outro piloto em plena velocidade e atingiu o meu kart. Motivo pelo qual voltei a sentir da lombar, sabe? Então, um acidentado. Então eu estou precisando dessa oração, sabe, irmãos? Estou precisando, porque o remédio não está adiantando, não está resolvendo, né, pastora? Estamos. Então, irmãos, o ministério pastoral, ele busca refletir o caráter e a liderança de Cristo. O pastor é chamado a amar, servir e se doar pela igreja, seguindo o exemplo do bom pastor. A nós nos cabe buscar a inspiração e seguir o exemplo de Cristo, e apoiar o nosso pastor nessa missão de liderança, buscando sempre a imagem do sumo pastor. Amém. Algumas pessoas deixaram o evangelho porque se inspiravam muito e se guiavam muito nas suas lideranças, mas o nosso único exemplo, irmãos, é Jesus Cristo. Somente Ele não falhou. Somente em Cristo não há como em Jesus Cristo nós termos falta de fé, falta de esperança, nós termos em Cristo um desgosto, nós termos em Cristo um mau exemplo, nós termos em Cristo algo que vai nos desencorajar. Pelo contrário. Pastor, venha por favor. Então o nosso exemplo é o de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é o exemplo que tem guiado o nosso pastor Arialdo, ajuda ele. Isso. Precisa não? Ele não precisa de ajuda. Não precisa, presbítero. Mas ajuda por precaução. Isso. Vem cá, pastor. Vem cá. Tem muita
muita gente nos vendo pela internet. Quem é esse pastor Aldo? Esse bonitão aqui. Pastor Aldo, eu vou descer e eu vou pedir aos demais irmãos que quem quiser receber a oração que Deus vai colocar no seu coração, que se enfileire aqui comigo. Eu vou ser o primeiro. Eu quero receber a sua bênção. Amém? A paz do Senhor, queridos. Amém? Primeiro, sabe, pastor Daniel, eu quero agradecer à igreja pelas mensagens que eu recebi, né? Foi muito gratificante ver o carinho, o amor de vocês para com a minha pessoa. Pastorear não é só pregar. Pastorear é amar. Amar é entender, é compreender e é se preocupar. Sabe? Quando a gente coloca isso em nosso coração, a gente vai apanhar mais. Aí vale a pena apanhar pela obra do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, irmãos, carinhosamente, né? E muitos falam, não te dei presente. Não se preocupe com isso, querido. Presente é você estar aqui e eu ter a honra de pastoreá-los. Amém? Amém. Então vamos orar. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus. Aleluia. Te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, que somente Tu és Deus, a quem nós amamos, a quem nós tememos e a quem nós servimos. Somos Teus servos, Senhor, e estamos aqui no planeta Terra para Te servir e para proclamar a Tua palavra para este mundo que jaz na mão do maligno, Senhor. E obrigado, Senhor, por este momento, para a Tua igreja estar aqui reunida. Obrigado, ó Deus, pela igreja que Tu me confiaste, Senhor Deus. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê humildade. Me dê amor, Senhor, para poder conduzir cada vida, Senhor. Poder aconselhar e poder estender a mão no momento que cada vida necessitasse, meu Deus. Meu Pai, me enche, que haja transparência naquilo que eu faço, Senhor. Que eu seja, Senhor, um homem, Senhor, que as pessoas, que minhas ovelhas, Senhor, possam olharem para mim, Senhor, e dizer: eu admiro aquilo que o meu pastor faz. Porque, Pai, nós temos que viver de transparência, Senhor, perante a sociedade e perante a Sua igreja, Pai. Mas agora está a Tua igreja diante de mim, Senhor. Grande responsabilidade eu tenho, Pai. Cada um tem um problema, Pai. Cada um, muitas vezes, tem uma enfermidade, Senhor. Pai, e a Tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu agora, Pai, levanto a minha mão profética, Senhor, como o Teu profeta Samuel levantava, Senhor Deus, em direção ao povo de Israel. Quando Samuel aconselhava, Senhor, a Saul, a Davi, e neste momento, ó Deus, eu levanto a minha mão diante de Ti, em direção à Tua igreja, e clamo a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que há um derramamento da plenitude do Teu Santo Espírito sobre cada vida, Senhor Deus, que as enfermidades sejam curadas, que as vidas sejam libertas, Senhor, que as vidas saiam daqui hoje, Senhor,
totalmente transformada, totalmente libertada, perdoadores em o nome de Jesus. Amém. Amém. Dá a bênção?